Nessa aula iremos falar sobre a nomenclatura de compostos orgânicos de cadeia ramificada. Lembrando que, conforme as regras da IUPAC, devemos primeiramente escolher a cadeia principal, enumerá-la, nomear os radicais e escrever o nome do composto. Você saberia dizer qual função pertence o composto apresentado na letra A? Se trata de um hidrocarboneto, pois hidrocarbonetos são compostos orgânicos que contêm somente hidrogênio e carbono. Então, devemos escolher sua cadeia principal. A cadeia principal é essa destacada em vermelho, com o maior número de carbonos possíveis. E por apresentar dupla ligação, a cadeia principal deve contê-la, ficando de fora dois radicais. Por apresentar insaturação, ou seja, dupla ligação entre carbonos, a cadeia principal deve ser enumerada mais próxima dessa dupla, começando então da esquerda para a direita. Após escolher a cadeia principal, enumerá-la, agora daremos o nome para os radicais, onde 2 átomos de carbono é o radical etil e o outro com um anel aromático é o radical fenil. Então, escrevemos o nome do composto. Primeiramente, vem o nome dos radicais em ordem alfabética. O radical etil, como se localiza no carbono de número 7, 7-etil. Depois, o radical fenil, por se localizar no carbono de número 3, 3-fenil. Posteriormente, damos o nome da cadeia principal. Como essa cadeia contém 10 átomos de carbono, inicia com DEC. Duas duplas de EN. Como a primeira dupla se localiza entre os carbonos 1 e o 2, coloca o menor número, 1. A segunda entre o 5 e o 6, o menor número, 5. Então, 1,5 de EN. E por se tratar de um hidrocarboneto, a terminação é O. Então, o nome do composto será 7-etil, 3-fenil, DEC, 1,5 de eno. O composto apresentado na letra B pertence a qual função orgânica? Este composto se trata de um álcool, porque nós temos o grupo OH, chamado de hidroxila ou oxidrila, ligado a um carbono saturado, ou seja, um carbono que faz somente ligações simples. Escolhemos a cadeia principal deste composto, incluindo o carbono no qual se localiza o grupo OH, hidroxila oxidrila, e também a insaturação, ficando esta destacada em vermelho. A enumeração da cadeia principal de um álcool deve começar da extremidade mais próxima do grupo OH, ou seja, hidroxila oxidrila. Neste caso, então, da direita para a esquerda. Portanto, esta cadeia apresenta dois radicais, um radical com 2 átomos de carbono, chamado de etil, outro radical com 1 átomo de carbono, chamado de metil. O nome do composto, então, segue primeiramente o nome dos radicais em ordem alfabética etil, por estar localizado o carbono número 7, 7-etil. Posteriormente, o radical metil, por estar localizado o carbono de número 9, 9-metil. Terminado o nome dos radicais, colocamos o nome da cadeia principal. Como se trata de 11 átomos de carbono, um DEC. Por apresentar uma dupla entre os carbonos de número 6 e 7, colocamos o menor número 6 e por ser dupla, EN. E por se tratar de um álcool, termina em OL, só que o grupo OH, hidroxila oxidrila, está localizado no carbono de número 4, então devemos citar sua localização, 4-OL. Seu nome será 7-etil, 9-metil, 1-DEC, 6-EN, 4-OL. Na letra B, vimos o nome de um álcool, mas a letra C
podemos verificar que o grupo hidroxila ou oxidrila está localizado a um carbono insaturado, ou seja, que contém uma dupla ligação. Você saberia dizer qual o nome desta função? Muito bem! Quando o grupo hidroxila ou oxidrila OH está ligado a um carbono insaturado contendo dupla, se trata de um enol. Embora a nomenclatura de álcool e enol são semelhantes, ou seja, terminam em ol, o que difere um álcool e um enol é que no enol o OH se localiza nos carbonos que compartilham a dupla ligação. Neste caso, como o OH está no carbono de número 4, justamente onde está compartilhando uma dupla ligação, se trata de um enol. Se ele estivesse também no carbono de número 5, teríamos também um enol. Em qualquer outro aqui nesta cadeia, seria um álcool. Vamos então para o próximo exemplo da letra D. Você saberia dizer qual é a função que esse composto pertence? Como o grupo OH hidroxiloxidrila está ligado diretamente ao anel aromático, lembrando que anel aromático é um ciclo de 6 átomos de carbono com duplas alternadas, temos aqui um composto que pertence à função fenol. Quando se trata de um fenol, a enumeração da cadeia aromática inicia-se com o número 1 para o carbono onde se localiza o grupo funcional hidroxiloxidrila. Em seguida, caminhamos sentido horário ou anti-horário mais próximo do radical. Neste caso, tanto o sentido horário como o anti-horário teremos os mesmos números para os radicais. Como a cadeia principal corresponde ao anel aromático, observamos aqui a presença de 2 radicais. Cada radical tem 2 átomos de carbono, então temos 2 radicais etil. De acordo com as regras da IUPAC, no fenol devemos chamar o grupo OH hidroxiloxidrila de hidrox. Então, colocamos no nome dos radicais em ordem alfabética. Neste caso aqui, por se tratar de 2 radicais etil-dietil, como um se localiza carbono 3 e outro no 5, 3,5 dietil, 1 hidrox. E por último, colocamos o nome do anel aromático. Como se trata de um anel aromático, benzeno. Lembrando que hidrox mais a palavra benzeno refere-se ao fenol. Também poderemos chamar esse composto de 3,5 dietilfenol, ou oficialmente 3,5 dietil 1-hidroxbenzeno. Na letra E, podemos observar um grupo C-OH. Você saberia dizer a qual função esse composto pertence? Excelente! Esse composto se trata de um ácido carboxílico, C-O, OH ligado à cadeia carbônica. Então, devemos escolher a cadeia principal. A cadeia principal deve incluir o carbono no qual se encontra o grupo C-OH e que contém o maior número de carbonos possíveis. Então, neste caso, é esta destacada em vermelho. O segundo passo é enumerar essa cadeia principal. O carbono de número 1 se refere ao carbono do grupo C-OH, seguindo os demais átomos de carbono. Após enumerar a cadeia, nomeamos os radicais. O radical que se localiza no carbono de número 4 refere-se ao N-propil. N porque a valência está no carbono primário e propil porque tem 3 átomos de carbono.
Já o radical localizado no carbono de número 6, por conter somente um átomo de carbono, refere-se ao radical metil. Os ácidos carboxílicos devem iniciar com a palavra ácido, posteriormente o nome dos radicais em ordem alfabética. Então, temos 6-metil, 4-N-propil, depois o nome da cadeia principal. Como a cadeia principal tem 10 átomos de carbono, DEC, somente ligação simples entre carbono, AN. A dupla que o grupo C-O apresenta não está entre carbono. E termina com oico, ou seja, ácidos carboxílicos iniciam com a palavra ácido e terminam em oico. Portanto, o nome do composto é ácido 6-metil 4-N-propil-decanoico. Nesse exemplo da letra F, observamos que tem um grupo C-O entre carbonos. Então, qual será a função? Isso mesmo, C-O entre carbonos se trata de um composto pertencente à função cetona. O primeiro passo é escolher a cadeia principal. Neste caso, a cadeia principal deve incluir o carbono do grupo cetônico C-O e conter o maior número de carbonos possíveis. Então, é essa destacada em vermelho. A enumeração da cadeia principal deve ser mais próximo do grupo C-O, ou seja, neste caso, da esquerda para a direita. Após escolher a cadeia principal e enumerá-la, devemos dar o nome para os radicais. Aqui observamos que temos dois radicais, com 2 átomos de carbono. Então, temos 2 radicais etil. Para dar o nome para esse composto, colocamos o nome dos radicais primeiramente. Como são 2 radicais iguais, dietil. Por se localizar em carbono 5 e 6, 5,6 dietil. Após o nome dos radicais, colocamos o nome da cadeia principal. Na cadeia principal, observamos que contém 9 átomos de carbono, então se trata de nono. Somente ligação simples, AN. E toda cetona termina em ona, e temos que dizer onde se localiza esse grupo C-O, que se encontra, neste caso aqui, no carbono de número 3, então 3-ona. Portanto, o nome do composto apresentado nesta letra é 5,6 dietil non 3-ona. No composto apresentado, temos aqui um grupo C-O na extremidade. Na verdade, se trata de um C-OH. Então, qual será a função? Compostos que apresentam o grupo C-OH ou C-O na extremidade, se trata de um aldeído. A cadeia principal deste composto deve conter o carbono do grupo aldeído. Bem, essa cadeia apresenta um anel aromático, mas a cadeia principal não pode conter carbonos de cadeia aberta e fechada. Portanto, a cadeia com o maior número de carbonos possíveis é esta destacada em vermelho. Para enumerar a cadeia principal deste composto, atribuímos o número 1 ao carbono do aldeído e subsequente para os demais carbonos. Após enumerar a cadeia, observamos aqui a presença de 2 radicais. Um localizado no carbono de número 4, que se trata do fenil, e outro no carbono de número 6, que contém somente um carbono, se trata do radical metil. O nome deste composto, então, segue o nome dos radicais em ordem alfabética, 4-fenil, 6-metil. Posteriormente, o nome da cadeia principal. Como a cadeia principal contém 8 átomos de carbono, oct, somente ligação simples, AN.
e por se tratar de um aldeído termina em -al. O nome deste composto é 4-fenil 6-metil-octanal. Nessa molécula, observamos que existe um átomo de oxigênio entre carbonos. Então, este composto pertence a qual função? Este composto refere-se à função éter. A nomenclatura de um éter é um pouco diferenciada. Como o oxigênio está entre carbonos, observamos duas extremidades carbônicas. Do lado esquerdo, podemos observar que tem dois átomos de carbono, que é Et. Do lado direito, temos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, que se trata do prefixo pente. Então, a nomenclatura do éter temos que colocar o radical menor, neste caso, Et, emendar com ox, etox e depois o nome do hidrocarboneto. Como são 5 carbonos, pente, ligação simples, an, hidrocarboneto termina em O. Então, o nome desse éter é etoxpentano. Vejamos mais um exemplo. Nessa molécula, observamos a presença do grupo OH-hidroxiloxidrila ligado diretamente ao anel aromático. Portanto, podemos dizer que ela pertence à função. Exatamente, essa molécula pertence ao grupo funcional fenol, porque o fenol é quando temos um grupo OH-hidroxiloxidrila ligado diretamente ao anel aromático. Neste caso, temos dois anéis aromáticos, que se trata do naftaleno. No fenol, a cadeia principal é a cadeia aromática. Neste caso, temos dois anéis aromáticos condensados, que refere-se ao naftaleno. Lembrando que o grupo OH é para ser chamado de hidrox. E aqui observamos ainda que temos um radical com dois carbonos chamado de etil. No naftaleno, temos as posições alfa e beta, como ilustrado na figura do lado direito. O grupo hidrox se localiza na posição beta e o radical etil também na posição beta. Colocamos o nome dos radicais em ordem alfabética, beta-etil, beta-hidrox e posteriormente o nome da cadeia aromática, neste caso, naftaleno. O nome do composto será beta-etil, beta-hidrox, naftaleno.